Bora que bora para Papo de Setorista, esse é o novo formato aqui em vídeo. A gente chamava de coluna de vídeo, mas vamos chamar de Papo de Setorista, porque toda véspera, antevéspera de jogo do Timão, eu, Fábio Lázaro, estarei ao lado de um setorista do clube adversário e o Corinthians, que estreia neste domingo no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. E ao meu lado está ele, que é um parceiro, já é um parceiro, e veio a calhar muito a estreia desse formato do Papo de Setorista com ele. Por quê? Repito, é um parceiro, é um cara da melhor qualidade, e a gente chega no Botafogo e Corinthians, que vem de um confronto fora de campo antes desse primeiro confronto dentro de campo, que teve muito da torcida, das redes sociais, brincando com uma matéria que a gente produziu. Tanto eu, Fábio Lázaro, quanto o Serginho. Sérgio, cara, primeiramente, muito obrigado aí pela participação, pela atenção, pelo carinho, pelo trabalho, por ter atendido a gente. Bora que bora resenhar. Fala, Fábio. Fala, pessoal. Prazer estar aqui. Esse Botafogo e Corinthians já começou fora de campo, muita expectativa sobre o jogo. Primeiro porque tem muita ideia europeia sobre as duas equipes, do lado Vitor Pereira, do outro Luiz Castro. Muita expectativa sobre ideia de jogo, forma de jogar. E fora de campo também, as torcidas estão se provocando nas redes sociais desde o mês passado. Tem muito disse-me disse, disse para lá, disse para cá. Então, o jogo vai ser transmitido para todo o Brasil. Então a expectativa é de uma partidaça e é isso que a gente espera que aconteça lá no Newton Santos para já começar esse Campeonato Brasileiro com o pé direito. Serginho, eu vou começar com duas palavras esse nosso bate-papo. Forças externas. Deu muito o que falar, velho. E aí a gente precisa... Acho que não é uma questão de justificativa, é uma questão de explicação e até de bastidor. Acho que agora passado já o tempo, o Luiz Castro anunciado, vai estrear contra o Corinthians, o Vitor Pereira já. Aí um tempo também, o Luiz Castro no Botafogo, olha só, pessoal, olha a memória me traindo. Torcedor do Botafogo, já que já me ama, já, normalmente, agora vai me amar ainda mais. O Luiz Castro no Botafogo, o Vitor Pereira já há um tempo no Corinthians. Contar um pouco como foi essa história, porque a matéria, Forças Externas, ela surge de uma apuração, né, no momento onde o Corinthians havia conversado com o Luiz Castro, e o Luiz Castro tinha curtido o que o Corinthians tinha escutado. Mas antes, o Luiz Castro já tinha dado um aceno positivo para o Botafogo, né, Serginho? Isso. O Luiz Castro ele era o plano A, B, C, D e E do John Textor, que é o cara que compra 90% da SAF do Botafogo, né, do projeto de clube-empresa do Botafogo, o dono do Botafogo, pelo projeto de base que ele consegue desenvolver, por essa transição de jogadores jovens, de estilo de toque de bola. O John Textor considera que o Luiz Castro é o homem perfeito para o projeto, então ele sempre acreditou que mesmo diante dessa investida do Corinthians, o projeto, que é um case de médio e longo prazo, que eu até falei numa matéria recente, que é algo inédito, pelo menos no Botafogo, que o Botafogo sempre contratou um treinador pensando no ontem. É pensando em se livrar do rebaixamento, é pensando em conquistar título para ontem, pensando em contratação para ontem. Luiz Castro não. Luiz Castro é um treinador pensando no amanhã, pensando em contratar o jogador para desenvolver, para encaixar no estilo de jogo e para vencer para o amanhã. Esse Campeonato Brasileiro é para o Botafogo encaixar esse estilo de jogo do Luiz Castro, passar longe de rebaixamento, e o objetivo do Botafogo é se classificar para a Copa Sul-Americana. Então, o Luiz Castro sempre foi o plano A do Botafogo. O John Textor confiava que o projeto seria convincente, mesmo diante dessa investida do Corinthians. E você pode falar melhor, o Luiz Castro, apesar de ter essa procura do Corinthians, não foi o plano A do Corinthians. E eu acredito que no final os dois times tiveram os treinadores que eles queriam, né, desde o começo. Então, acredito que no final todo mundo acabou ficando feliz. Até porque o projeto do Corinthians não era um projeto a longo prazo. O projeto do Corinthians era um projeto a médio prazo, não vou dizer a curto prazo, de resultados para ontem, mas seriam de resultados para hoje, para essa temporada. Uma classificação Libertadores, talvez um título nessa disputa da Libertadores, e isso foi usado, você pode falar daqui a pouquinho em relação a isso, foi usado pelo John Textor para convencer o Luiz Castro a fechar com o Botafogo. Mas por que a matéria? Porque é um termo forças externas. E aí eu vou dizer por mim, porque isso saiu da minha cabeça, saiu da minha cachola, embora a matéria seja assinada pela dupla aqui que vos fala. A gente troca muita figurinha, os setoristas costumam, principalmente quando trabalham na mesma empresa,
trocar muita figurinha. Essa matéria surge de um contato do Sérgio comigo, dizendo que houve a ligação do John Textor para o Luiz Castro e de pessoas do Botafogo tentando convencer o Luiz Castro a priorizar o Botafogo e não o Corinthians. Era um momento onde o projeto Corinthians havia saltado os olhos do Luiz Castro, havia mexido com o Luiz Castro. O Luiz Castro chega até a falar sim para o Corinthians. Fala assim, mesmo já tendo dito sim para o Botafogo, porque o primeiro sim do Luiz Castro é para o Botafogo. É para o Botafogo, mas aí depois surge o Corinthians, porque tem uma negativa do Vitor Pereira, aí o Corinthians vai e foca muito no Luiz Castro, o Luiz Castro vai e acena positivamente para o Corinthians, então o Corinthians meio que ultrapassa o Botafogo nessa corrida, então o Luiz Castro vai e acena positivamente para o Corinthians, tanto que acho que a imprensa inteira dá como encaminhada a contratação pelo lado do Corinthians, inclusive a gente, porque era esse o status naquele momento, mas o Botafogo não desiste, como eu falei antes, o John Textor sempre teve convencido que o projeto iria convencer o Luiz Castro, então aí eu aciono o Fábio e falo, Fábio, olha só, o John Textor teve um novo contrato com o Luiz Castro e internamente está todo mundo muito confiante que o Luiz Castro vai mudar de ideia e vai fechar com o Botafogo. E aí a gente começa a trocar essas figurinhas. E aí vem a informação que eu tenho de dentro, não só do Corinthians, mas também de pessoas ligadas ao Luiz Castro e o certame do futebol, é que o do Rail estava fazendo jogo duro em relação à multa rescisória. O Luiz Castro tinha uma multa rescisória, existia uma confiança por parte do Corinthians que o do Rail ou abaixaria ou até mesmo abriria a mão da multa rescisória. Por quê? O Aldo Rail já estava no mercado em busca de um novo treinador. E estava no mercado porque saberia que perderia o Luiz Castro. Não porque o Luiz Castro simplesmente era descartável. Ah, não, fez uma boa temporada, vamos demiti-lo. É porque o do Rail já tinha visto que o Luiz Castro tinha outros mercados, tinham outros times vindo atrás, e o do Rail já estava de olho em outros treinadores. Só que em nenhum momento do Rail abriu mão da multa rescisória. E isso prejudicou muito o Corinthians. Por isso, o termo forças externas. Porque, primeiro, a gente tem uma limitação de caracteres ali para colocar no título e tudo mais. A gente precisava resumir, eu não conseguiria colocar Botafogo e ligação... E multa do Aldo Rail. E multa do Rail impede. E o termo que me veio naquele momento eram forças externas. Por quê? Internamente, no Corinthians, e aí eu sou setorista do Corinthians, eu escrevo para o público do Corinthians. Embora isso vai ser replicado na página do Botafogo, no Lance de forma nacional, aquela matéria do núcleo Corinthians. E aí eu estou falando para a torcida do Corinthians, ó, internamente está tudo certo. Corinthians com Luiz Castro com o Corinthians. O problema é, tem coisas fora para dentro interferindo. E essas coisas que são explicadas na matéria, no corpo da matéria, são Botafogo, essa ligação do John Textor, e o do Rail forçando aí para não liberar o Luiz Castro, a não ser se o Corinthians pagasse a multa, e o Corinthians não pagaria a multa. Pagaria se tivesse uma boa redução, metade da multa, mas o Corinthians estava na expectativa do Rail, inclusive, abrir mão da multa rescisória. Demais. O do Rail tinha jogo, estava em disputa de campeonato, não ia liberar o Luiz Castro tão fácil antes das disputas do campeonato. E o Corinthians precisava do treinador para ontem, até porque houve uma falha admitida já pelo Duílio de planejamento, que é a demissão do Silvinho, 3 jogos na temporada, né? E aí, no caso do Botafogo, o John Textor se comprometeu a pagar a multa de forma integral, porque dinheiro não é problema para o John Textor. Não é. John Textor é um bilionário, a multa era ali em torno de, se eu não me engano, 8 milhões de reais. Chegou para o Aldo Rail e falou, olha só, eu pago a multa de forma integral, dinheiro não é o problema, e isso aí já deixou o Botafogo na frente do Corinthians em relação ao Aldo Rail. E aí tem essa ligação para o Luiz Castro, o John Textor reafirma o projeto, porque qual seria a situação do Luiz Castro? Se ele assume o Corinthians, tem toda essa pressão por título, como o Fábio falou, não de uma forma imediata, mas de uma forma mais rápida do que seria no Botafogo. Porque todo mundo sabe que o Corinthians está na Libertadores, tá com um timaço. Você contrata Paulinho, você contrata recentemente Renato Augusto, Roger Guedes, você quer brigar por título. Não tem jeito, não tem como fugir disso.
Então, você contrata um treinador pensando em título. E no Botafogo, está bem claro que o projeto é para desenvolver uma equipe, desenvolver um time pensando a médio e longo prazo. E o Luiz Castro é um treinador especialista nesse tipo de coisa. Desenvolver projetos, desenvolver equipe, desenvolver o estilo de jogo. Então isso casa mais com o estilo do Luiz Castro. O Luiz Castro, como é um cara assim muito correto na parte de ser humano mesmo, já falando assim da parte de um ser humano, chegou para as pessoas do Botafogo, se comprometeu com o Botafogo, falou que fecharia com o Botafogo, mas ele chegou e falou: olha só, eu quero fechar o meu ciclo no Aldo Rail, porque foi um time importante para mim, foi um time que me acolheu, um time importante, eu estou fechado com meus jogadores, eu quero terminar o ciclo da Copa do Catar, da Copa do Emir, que é como eles chamam lá, um título muito importante no Catar, tão importante quanto o Campeonato Catar, que eles perderam para o Al Saad, que é um antigo time do Xavi, que hoje está no Barcelona. Ele falou: tem como vocês esperarem a gente fechar o ciclo aqui da Copa do Catar para eu ir para o Botafogo? Como o John Textor tinha colocado o Luiz Castro como plano A, B, C, D e E, o John Textor falou: eu espero. Eu espero o tempo que E for aonde vem para aquela você. nota do Rail falando que Uhum, o Luiz Castro ficaria. sim. Porque foi meio para colocar uma pressão no Botafogo para tentar fazer o Botafogo desistir. Só que o John Textor não abriu mão do Luiz Castro. O Botafogo, a diretoria, não abriu mão. Nem só o John Textor, mas toda a diretoria do Botafogo, que também fica 100% focada aqui no Brasil, o André Mazzuco, o Alessandro Brito, estava todo mundo convencido que o Luiz Castro era esse cara. É esse cara, né? Que ele está aqui. Então, mesmo com aquela nota, que foi basicamente uma nota para tentar pressionar o Botafogo, falando assim: a gente só vai liberar o Luiz Castro se você pagar a multa rescisória. Que o Textor chegou e falou: eu pago. Eu pago. O Aldo Rail ficou sem ter o que fazer. E só não liberaram de forma imediata, porque o Luiz Castro chegou e falou: eu quero fechar o meu ciclo aqui, porque meus jogadores foram muito importantes, eu estou fechado com eles. Eu acredito que a gente ainda pode fechar esse ciclo com um título, e eu acho que vai ser importante para esses jogadores, porque, enfim, é uma relação treinador com jogador que eu acho que acontece em muitos clubes, e acabou acontecendo. O Aldo Rail acaba eliminando até o Al Saad no meio do campeonato e é campeão da Copa do Emir. O Luiz Castro chega no Botafogo com um título nas costas, tem até pouco menos de 2 semanas de treinamento, só que a confiança é tão grande no Luiz Castro que o John Textor deixa tudo isso, releva tudo isso, porque a confiança é nele. Ele é o cara para esse projeto. Em relação ao Corinthians, a pergunta que fica: se o Luiz Castro era o plano B, quem era o plano A? Era o Vitor Pereira. Se o Vitor Pereira era o plano A, por que o Corinthians foi atrás do plano B, então, Luiz Castro? Porque houve uma negativa inicial. O contato do Corinthians com o Vitor Pereira aconteceu um dia depois da demissão com o Silvinho. Tá? O Silvinho é demitido no dia 2 de fevereiro, do clássico contra o Santos. Um dia depois, há esse contato com o Vitor Pereira. Ah, mas e o Jorge Jesus? O Jorge Jesus havia tido um contato em dezembro, quando o Silvinho ainda estava no Corinthians, mas não casou. Primeiro que já foi, o Jorge Jesus estava no Benfica, disse que queria treinar até maio, depois talvez nem ficaria no Benfica, foi demitido antes, o clima ficou insustentável. E o presidente Túlio Monteiro Alves também não curtiu muito a conversa. Agora, com o Vitor Pereira, o casamento foi perfeito. Houve troca, houve conversa. A informação que eu tenho justamente que com o Vitor Pereira houve diálogo, com o Jorge Jesus houve monólogo, e com o Vitor Pereira houve um diálogo, mas inicialmente o Vitor tinha um problema pessoal, tinha um problema na família, tanto que o Vitor Pereira não vem com a esposa ficou em Portugal. Há uma intermediação por conta de representantes, não de fato do Corinthians, mas pessoas com poder de falar pelo Corinthians, autorizadas a falar pelo Corinthians, empresários, agentes. Forças externas, né? Forças externas que estavam ali, que estavam ali representando o Corinthians. O Corinthians deu esse aval, avalizou esses nomes que atuam, né, na questão de intermediação no futebol internacional, a falarem com o Vitor Pereira. Não houve um acerto inicial, por conta de questões pessoais. Então, o Corinthians acaba virando canhão para o Luiz Castro, que é apresentado o nome do Luiz Castro. É apresentado uma série de nomes. José Peseiro,
Nuno Espírito Santo apresentado, agrada, mas a parte financeira pesa. Com o Luiz Castro, a parte financeira não pesava muito. E aí tem todos esses problemas, essas questões, e o Corinthians fica sem canhão para mirar. E aí, esses intermediários que levaram o nome do Vitor Pereira logo de cara, no primeiro dia, falam de novo com o Vitor Pereira, falam de novo com o Corinthians. E aí a insistência do Willian, a nova investida do Willian no Vitor Pereira convence o Vitor. Inclusive, o Duílio conversou diretamente com a esposa do Vitor Pereira. A informação que a gente tem é que o Duílio chegou a conversar, falou que o Vitor Pereira ia ser bem acolhido, que ia ser tanto no clube em relação à torcida, que não teria problemas. Claro, já chegou com uma pressão aí de briga de torcida organizada, mas ele está respaldado. Ontem houve uma conversa ontem, nos últimos dias, houve conversas de representantes da Gaviões da Fiel com jogadores, com a diretoria e com a comissão técnica, onde foi deixado claro, o Vitor Pereira está respaldado, a torcida do Corinthians está fechada com VP, como eles costumam dizer nas redes sociais, a hashtag fechado com VP. Então, o Vitor Pereira era o plano A, que recusa de primeira, o Corinthians vira o canhão para o Luiz Castro, não dá certo a questão das forças externas, né? Principalmente a multa do Rail e a interferência do Botafogo no negócio. E, por fim, o Vitor Pereira, na segunda investida, aceita o Corinthians e com adendo, né, o asterisco, o Jorge Jesus foi procurado, mas foi procurado no ano passado, quando o Silvinho estava no Corinthians ainda, antes da demissão do ex-treinador do Corinthians. Explicado isso, Sérgio, vamos para o jogo. Então, vamos falar de jogo, falar de campo e bola. E quero saber como chega esse Botafogo e eu quero saber de um nome específico, né? Patrick de Paula. Vai para o jogo? Tá bem? Tá em condições? Patrick vai para o jogo, tá em condições, foi regularizado na quinta-feira, tá em dia com tudo. Atuou no jogo treino, tá treinando, a tendência é que seja titular, já comece jogando, porque foi um volante avaliado pelo Luiz Castro, aprovado pelo Luiz Castro, então tendência é que ele seja muito importante para o Botafogo durante toda a temporada, e ele tem toda a história envolvendo o Corinthians, na época do Palmeiras, gol decisivo de pênalti, né? O pênalti que decidiu o título do Paulista de 2020, então acredito que vai ser um reencontro especial para o Patrick, porque vai ser a estreia dele estreia oficial pelo Botafogo, logo contra um adversário que é especial para a carreira dele, porque acredito que esse jogo contra o Corinthians foi o jogo que apresentou ele para o futebol brasileiro, porque antes ele era um jogador da base, mas depois desse jogo que ele joga muito, ele acabou ficando conhecido nacionalmente. Vai ser especial para a torcida também, tanto que a torcida vai lotar o estádio, todos os ingressos para a torcida do Botafogo, né? Foram vendidos 36 mil ingressos, que é a carga do Botafogo. A carga para o Corinthians é 3.999, totalizando 39.999. A torcida do Botafogo adquiriu todos os 36 mil ingressos que estavam disponíveis para a parte do Glorioso. Então, assim, a torcida está muito animada, está com muita expectativa por tudo que está acontecendo fora de campo. Porque o torcedor do Botafogo estava acostumado a aceitar a migalha. Nos últimos anos, o Botafogo estava acostumado a pegar migalha dos clubes, até mesmo do Corinthians. O Botafogo sempre pegava emprestado os jogadores do Corinthians, que eram quarto reserva, a quinta opção do elenco, a terceira opção do elenco. Já chegaram muitos jogadores nos últimos anos emprestados do Corinthians que mal eram utilizados, nem ficavam no banco, que no Botafogo eram titulares, porque o elenco não tinha muita opção. Então, essa mudança de chave, né, gerada pela compra do John Textor, essa injeção financeira, causa muita animação para a torcida do Botafogo. Em termos de campo e bola, é difícil você fazer uma previsão do Botafogo, porque a gente nunca viu o time do Luiz Castro jogar. Mas por entrevistas recentes, entrevistas coletivas de jogadores, o que dá para a gente esperar é um time com muita intensidade sem a bola. O Botafogo quer ter a bola o tempo inteiro, tendo a bola no pé, um time que constrói com toques curtos desde os zagueiros, e sem a bola, um time que tenta roubar a posse da bola do adversário com pressão alta. É basicamente isso que dá para a gente tirar com as coletivas de jogadores recentes e do que o Luiz Castro falou na apresentação dele. Agora, o que a gente vai ver em campo vai ser a primeira amostragem desse Botafogo do Luiz Castro, que está cercado de expectativa.
Serginho, o que você viu já do Luiz Castro, claro, você como setorista, vindo outros times, os trabalhos, conversando, apurando com pessoas que trabalham com o Luiz Castro, que você já escutou dentro do Botafogo, dessas 2 semanas de trabalho, o Luiz Castro é um treinador com um perfil mais vertical, mais ofensivo, jogando em linhas altas, ou é um treinador que trabalha de uma forma mais equilibrada? Eu vou usar um exemplo aqui, guardando as devidas proporções, o Abel Ferreira, que é um técnico que, e aí vou dizer minha opinião, é mal avaliado como retranqueiro, é um cara que tem um trabalho sólido defensivo, mas que tem uma transição rápida ofensiva, e é um cara muito que trabalha com efetividade no ataque muito forte. Qual é o perfil mais... Vamos colocar assim, 2 cases de sucessos recentes no futebol brasileiro? O Luiz Castro mais para Jorge Jesus, que ataca, 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 ou mais Abel, que se preocupa com a parte ofensiva, mas primeiramente com a solidez defensiva? O Luiz Castro é bastante ofensivo. Ele sempre visa o ataque, ele quer ter a bola o tempo inteiro. Não que ele não se importe com a parte defensiva, lógico que não. É um time que a tendência é sempre marcar muito alto, ter os atacantes lá em cima dos laterais adversários, ter os 2 pontas marcando a saída de bola, ter o atacante lá incomodando o goleiro, ter os 2 volantes lá em cima também dos volantes adversários. Então, assim, é um time que deve atuar em linha alta, o que deve ser até perigoso, porque os zagueiros do Botafogo são lentos, os laterais são até rápidos, mas os 2 zagueiros são lentos, que é o Felipe Sampaio e o Canu. É o jeito que o Luiz Castro jogava no Aldo Rail, foi o jeito que o Luiz Castro jogou no Shakhtar, mas eram contextos muito diferentes, porque no Shakhtar e no Aldo Rail eram 2 times muito dominantes nos campeonatos que eles atuavam, porque eram 2 campeonatos com um nível técnico muito menor que o Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Shakhtar era muito dominante contra, arrisco dizer, 80% do campeonato ucraniano, e o Aldo Rail era dominante contra 90% do campeonato catar. Esse contexto, o Luiz Castro não vai ter no Brasil. A tendência até é que o Botafogo não seja dominante contra a maioria dos times brasileiros, porque aqui no Brasil você tem o Galo, você tem o Palmeiras, você tem o Flamengo, você tem até o Corinthians, que no papel, tecnicamente, é melhor que o Você Botafogo. tem times, ô Serginho, que não tem a mesma tradição que o Botafogo, mas que hoje são times que propõem muito Sim, mais jogo, como Fortaleza, como o Red Bull Fortaleza, Bragantino, por exemplo, Atlético Paranaense, Atlético que, assim, Paranaense. tecnicamente, são melhores que o Botafogo. Então, assim, o contexto que o Luiz Castro vai encontrar no Botafogo é diferente do contexto que ele tinha em outros clubes. Então, assim, eu acredito que o que ele mostrou em outros clubes vai mudar. Ou deveria mudar, pelo menos. Se vai mudar ou não, a gente só vai saber no domingo, porque, como eu falei, a gente não tem amostragem. Mas o que ele apresentou nos outros clubes foi um time que pressiona muito alto, são os 2 pontas lá em cima, marcando os 2 laterais adversários, os 2 laterais, sabe, ali na pequena área mesmo, na grande área. Só que a questão é, o Corinthians tem a capacidade técnica de conseguir superar essa pressão. E a zaga do Botafogo, ela é muito lenta para você marcar em linha alta. Então, assim, acredito eu que podem haver certas mudanças para você conseguir se adaptar ao contexto de um Botafogo que ainda não está totalmente pronto para ter essa totalidade da ideia do Luiz Castro. Em relação ao trabalho com o goleiro, que a gente tem visto o Cássio, por exemplo, jogando mais com os pés, foge muito a característica do Cássio. Os times do Luiz Cássio costumam também, o goleiro, participar do jogo bastante. É uma tendência europeia essa, né? Sim, é uma tendência europeia, mas assim, os times do Luiz Castro, eles não chega a ser aquela saída que o goleiro fica lado a lado com os 2 zagueiros, os 2 laterais avançam. Uma Não linha chega a de 3, ser, zagueiro da direita, destro canto, isso. goleiro de líbero. Não chega a ser esse nível, mas a tendência é que o Gatito participe mais um pouco. Vai Não chega a ser sofrer? esse nível, sabe? Vai sofrer, que nem o Cássio sofre? Não diria que vai sofrer, mas ele não se garante muito com a bola no pé, não. Se ficar apertado, ele vai dar chutão. Acredito que vai dar chutão, porque ele é um goleiro que não se arrisca. O Gatito é um goleiro que está sempre na segurança. Então, acredito eu que se ficar apertado, ele dá chutão mesmo, ele não se importa, joga a bola para o lado e vai ser isso. Só que o Luiz Castro não é daqueles treinadores que mandam o goleiro avançar, igual o Arthur Elias no Corinthians feminino, que bota goleiro para ficar do lado das 2 zagueiras e avança as 2 laterais, diminui o campo, né, como diz na linguagem do futebol. Não vai ser assim, não. O Gatito vai participar até um pouco mais, mas
Acho que não nesse nível do Cássio, que está sofrendo um pouquinho. Serginho, para a gente caminhar para o final, tem uma provável escalação do Botafogo para a partida. Eu vou, para não ficar só você, eu vou trazer para o torcedor corintiano um provável Corinthians também para essa partida. Vou ficar só o espião Serginho aqui com a gente, mas traz um provável Botafogo, eu trago um provável Corinthians também. Ainda vai ter o último treinamento, mas fazendo uma provável escalação com o que o Botafogo apresentou no jogo treino e o que vem sendo desenhado nas atividades durante a semana. Gatito Fernandes, a linha de defesa, Daniel Borges, porque o Saravia, até a hora que a gente está gravando aqui, sexta-feira, 12h42, o Saravia ainda não está inscrito, então Daniel Borges, Canu, Felipe Sampaio, Jonathan Silva, formando a defesa, os dois volantes, Patrick de Paula e Luiz Oyama, aí uma linha de três jogadores, né, um pouco mais à frente, Lucas Piazon, Chay e Vitor Sá, e aí o ataque ou Erisson ou Matheus Nascimento, uma das dúvidas do Luiz Castro. Vou trazer o Corinthians rapidinho também. O Corinthians a gente não tem muita clareza, porque vai fazer o último treino no sábado, né? A gente está gravando, como o Sérgio disse, sexta-feira, a hora do almoço, meio-dia 42. O Corinthians treinou agora pela manhã, mas a gente não tem as informações muito claras, nem as oficiais, tão pouco as extras oficiais. O Corinthians também treina no sábado, vai para o Rio de Janeiro no sábado, fim da tarde, dorme no Rio de Janeiro e vai para o jogo no domingo. Então, o Corinthians teve um treino, que a gente não tem tantas informações nesse momento, e tem mais um treino nesse sábado, quando certamente esse vídeo já estará publicado. Já diria Renato Aragão, Serginho deve ter perguntado assim, no céu tem escalação do fogão? E morreu. Ele passou aqui para a gente que teve um problema de queda de energia. A gente vai terminar, então, esse papo de setorista sem o Serginho, que já foi sensacional. Eu ia pedir o palpite dele para o jogo. Vou passar rapidamente a provável escalação do Corinthians. Corinthians que deve ter algumas mudanças em relação à estreia contra o Always Ready. Podemos ter a estreia como titular do Michael. De toda forma, Corinthians provável Cássio do Queiroz, deve ser jogar para a lateral direita, na ausência do Fagner, que não deve ter condições de jogo ainda para a estreia do Brasileirão. João Vitor, Gil e Lucas Piton ou Fábio Santos. Meio campo, Maicon, tendo condições, titularíssimo na cabeça de área. Roger Guedes ou Watson pela lado direita. O William pela esquerda, no meio campo, Paulinho e Renato Augusto na frente, Jô. Esse é o provável time do Corinthians. Vou dar meu palpite aqui também. O Serginho teve um problema aí com a energia elétrica, acabou não participando desse PIN. Eu ia pedir o palpite dele, mas, na minha opinião, o jogo com muita cara de empate. Vou jogar um 1-1, Botafogo e Corinthians, para este domingo. Beleza, gente? Esse é o primeiro papo de setorista. Toda a véspera de jogo do Corinthians pelo Brasileirão, teremos esse papo com o repórter do time adversário do Timão. Beleza? Eu me despeço por aqui. Um forte abraço, tamo junto. E, ó, faz o L, que é o L de lance.